Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Boa tarde, pessoal do podcast. Aqui nesse canal a gente está falando com mulheres que sabem que estão no casamento com amor, mas elas não se entendem com esses maridos de jeito nenhum. E essa temporada agora a gente está falando sobre autoconfiança, sobre se fortalecer para você botar seu casamento aí nos trilhos. Está falando sobre a esposa bem resolvida, né? Que ela dá jeito em tudo, ela se estrutura, ela se organiza, ela sabe lidar com os problemas que acontecem no dia a dia, né? Então a gente vai estruturando aí você para isso. E uma das coisas que uma esposa bem resolvida, ela sabe vivenciar muito bem, não deixa interferir e atrapalhar ou se confundir a forma do trato, por exemplo, com a vida do marido dela. A vida dela com o marido dela é a vida social. Muitas mulheres que não têm autoconfiança, elas acabam investindo equivocadamente na vida social delas. E aí você está me perguntando, mas Carla, o que tem a ver isso com o meu casamento? Tudo. Porque toda vez que a gente vai para a nossa vida social com a expectativa de ser recebida, de ser acolhida, inserida dentro de um grupo ou de uma situação, a gente pode ter duas respostas, né? A gente pode ser realmente incluída, inserida e tal, e tudo dá certo, como pode acontecer disso não acontecer. E esse não acontecer, ele tem várias respostas também. Pode não acontecer porque você realmente não é uma pessoa que tem a ver com aquele formato daquele grupo, com o objetivo daquele grupo. Pode ter a ver exatamente porque você não está preparada para participar daquele tipo de grupo, porque a sua autoconfiança é nítida para todos, que não está bem trabalhada, né? E aí esse grupo é um grupo de pessoas mais decididas, mais fortes, né, que pensam mais rápido, e aí uma pessoa que ela tá com a autoconfiança abalada, ela não é que não acompanha o grupo pensa isso dela, talvez ela não acompanhe a gente, mas ela vai atravancar as decisões do grupo e o grupo não quer ser atravancado, né? Porque afinal de contas eles já estão prontos, eles querem viver as situações deles e aí eles sabem que tipo você é indecisa, você cria problema demais porque você tem seus medos escondidos, né, não revelados e aí ele já fala assim, toda hora que a gente chama pra fazer alguma coisa, sempre tem um mimimi, sempre tem um negocinho, sempre tem um vitimismo, sempre tem... E aí você começa a não ser chamada. E essas situações, quando elas vão acumulando, né, na vida de uma pessoa, que ela começa a perceber que a vida social dela é muito confusa, ela não sabe exatamente o que é um colega, o que é um conhecido, o que é um amigo, né? Ela não sabe fazer essa diferença entre as relações, ela acha que todo mundo é amigo, né? Quando ela vai para dentro do casamento dela, ela tá cheia de frustrações porque ela não foi atendida nessa vida social e aí ela espera que esse marido que teria que ser, entre aspas aí, né, o melhor amigo dela, porque na verdade esse teria é que tá entre aspas, porque dentro de um relacionamento saudável, o casal é sim o melhor amigo do outro, né? E aí essa amizade não tá acontecendo também, porque na verdade, né, não teve maturidade da construção dessa amizade entre o casal. Esse casamento foi baseado às vezes só na vida, na relação sexual, por exemplo, e aí tá muito enfraquecido, porque foi construído naquela história de que casamento é para isso mesmo, é para você fazer todo dia, é para você estar ali, é para estar disponível, e aí lascou-se porque você não construiu a relação que deveria ter sido construída, né? Porque um casamento, ele tem vários pezinhos, né, de um banquinho para você poder sentar e e descansar na sua vida, né? E o que são esses pezinhos? Um pezinho é sim o sexo, o outro pezinho é a amizade, o outro pezinho é o respeito, o outro pezinho é o entendimento de mundo do outro, né? Enfim, e aí o tampo, o assento do banquinho se chama comunicação, né? É quando você faz essa comunicação adequada que você consegue então sentar
e descansar, ou seja, todos os pezinhos do banco estão em pezinhos sendo usados exatamente para equilibrar o banco inteiro, né? E muita gente não sabe fazer essa construção e acaba fazendo um banco de 3 pernas, um banco de 2 pernas, né? E aí na hora que quer sentar e falar, mas eu vou me comunicar direito, vai sentar, vai cair, né? Porque tá faltando um pezinho aí. Não foi construída a relação que a gente chama, né? Que popularmente se fala, o castelo foi construído em areia, né? Então repensa aí tudo isso. Esses vídeos mais longos, eles trazem muito pensamento para você, muita descoberta. Então vai pensando aí, como é que foi que você construiu o seu banquinho para você sentar em cima aí da comunicação e dizer, vou descansar. Porque agora eu arrematei e eu me comunico adequadamente com ele, porque já somos amigos, já temos uma vida sexual equilibrada, já temos um relacionamento forte, enfim, tá? E aí, o que é que você vai precisar começar a observar, então, aí nessa vida social para não impactar dentro do seu casamento? Porque não adianta, todo ser humano, ele tem uma vida social, quer ele queira, quer ele não queira, né? Até a pessoa que diz que quer ser um eremita, né? Um eremita, aquele que quer morar num lugar longínquo, distante e solitário por anos, né? Ele fica lá por anos, alguns vão para dentro de cavernas, em pedras e não sei o que, papapá, né? Então, até que você seja um eremita no meio desse mundão aí, que hoje em dia tá muito difícil ser, né? Você em algum momento, você vai dar de cara com alguém, você vai se relacionar com alguém, né? Tá cada dia mais impossível existir um eremita, né, raiz, como a gente diz. Então, você tem que saber se relacionar. Inclusive pessoas que são muito sozinhas, porque elas não escolheram estar sozinhas, mas elas se disseram que vão ficar sozinhas porque chega, porque não sei o que, porque não sei o que lá, né? Porque elas se decepcionaram tanto com a humanidade que elas optam por ficar sozinhas, mas não porque ela verdadeiramente queria, mas porque ela entendeu que ela não sabe lidar com aquilo, então ela não vai se lidar mais com ninguém. Até ela vai no mercado comprar fruta, até ela vai não sei aonde, uma farmácia, vai, né? E ela vai ter que lidar com alguma pessoa, né? E na hora que ela vai lidar com essa pessoa, o que acaba acontecendo por ela estar muito tempo sozinha é que ela transforma aquela pessoa dali na pessoa que vai conversar com ela, que vai fazer a troca. Então você já viu aquelas pessoas que vão em farmácia e ficam horas conversando com o farmacêutico e tu tá ali querendo agitar a tua vida e a pessoa tá lá blá, 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 e não acaba nunca aquele papo e você quer pagar só o seu remédio e sair fora? Ou já viu uma pessoa que fica conversando com a caixa do supermercado e você quer passar suas compras e aquela conversa não acaba? Geralmente são pessoas que não têm com quem conversar. Tem gente que gosta de falar muito mesmo, né? Que tem a mulher faladeira. Lembra da nossa mulher faladeira? Que ela cresce para mulher puxadora de conversa, vai virando a esposa do diálogo, que é onde a gente quer chegar, dona encrenca e a gladiadora. Tem gente que é faladeira mesmo, não consegue parar de falar e aí fica uma vida lá batendo papo com as pessoas. Mas em geral são pessoas muito sozinhas que na hora que vão pra rua, elas têm a oportunidade de abrir a boca com alguém. E por que essas pessoas às vezes estão muito sozinhas? Porque elas não fizeram essa construção de vida social que pudesse virar algum grupo de amizade verdadeiramente. E o que vai faltando aí nessa vida, né? É você observar primeiro a diferença, né? A gente tem na vida pessoas que são conhecidas, colegas e amigos, né? E dentre os colegas e dentre os amigos ainda tem subclassificações. Então vamos lá, pessoas que são conhecidas são aquelas pessoas que você sabe muito pouco a respeito dela. No final das contas, o que você sabe é exatamente aquilo que você usa como referência de relação. Ou seja, você conhece a caixa do supermercado do seu bairro, mas você não sabe onde ela mora, você não sabe se ela tem filho, se ela é casada, se ela é solteira, o que música que ela gosta, você não sabe nada a respeito dela. Mas você, se encontrar na rua com ela e tiver que dar para ela um bom dia, você daria, por exemplo, né, se quisesse dar, você daria porque você sabe que ela é a caixa do supermercado do seu bairro, né?
A sua vizinha de 3, 4 casas à frente da sua, talvez você não saiba nada da vida dela, né? Vocês moram ali há anos, mas a única relação que vocês têm às vezes é de falar um oi, tchau, bom dia, boa tarde e nada mais. Ou às vezes aquelas pessoas que passeiam com um cachorro na rua, né? Você tem um cachorro e você vai passear com o seu cachorro, você encontra às vezes, várias vezes, a mesma pessoa também naquele horário passeando com o cachorro, mas vocês nunca pararam para conversar. Mas você sabe que aquela senhora dali, com aquele cachorro dali, são do seu bairro. Então você tem informações pontuais e mínimas, tá? Só de referência da existência daquele ser humano, e por isso essa pessoa é uma conhecida sua, tá? Depois a gente vai subindo a escala. Essa escala de intimidade, né, a gente chama de escala de intimidade do relacionamento social, né? E aí a gente tem também a escala de intimidade do nosso relacionamento íntimo, né? Que é a nossa família, que é o nosso marido, né? Nossos filhos. Ou amigos, que você vai ver lá, que a gente leva para esse lugar também. Então, você tem depois, nessa escala de relacionamento social, você tem a subida para os colegas, uma coisa que é muito confusa, principalmente no Rio de Janeiro, por exemplo, que é a cidade que eu nasci, né? É que em um determinado momento todo mundo se chamava de colega, e o carioca, ele tem um sotaque que às vezes pode parecer um tom meio pejorativo, o sotaque, né? E não a palavra em si que está saindo. E aí, muita gente que ia começar uma conversa, por exemplo, que estava indo para um rumo ruim, sem saber o nome daquela pessoa, em vez de falar, Mariana, você está fazendo não sei o que lá, e eu não estou gostando, sei lá, alguma coisa nesse sentido, a pessoa fala, colega, né? E o carioca, ele tem esse yan, né? Eu tenho esse yan que puxa, e ele fala, colega, para com isso, né? Não sei o quê. Eu já tô perdendo meu sotaque, porque eu não moro já mais no Rio há muito tempo, mas enfim, aqui onde eu moro, todo mundo diz que o meu sotaque é inconfundível. Mas eu tinha muito mais, então saía aquele colega, ô colega. Então esse colega, ele começou a ficar com um tom pejorativo, e as pessoas começaram a ter ojeriza desse colega, pelo menos no Rio de Janeiro, e eu sei que em algumas áreas de São Paulo também, umas áreas do norte do Brasil também. Então, esse colega começou a aparecer já como se fosse um apontamento de que vamos começar a discutir, né? Então, virou um ponto de chamada para entrar no desrespeito contra a pessoa que está na sua frente, né? É quase como se xingasse aquela pessoa falar esse tal desse colega. E aí, nesse período aí, contextualizando, né? Nesse período de tempo onde essa palavra ela começou a ser marginalizada, as pessoas começaram a desconstruir o que era o papel do colega na vida delas, né? Então começa a se perder daí e começa a fazer confusão. Porque se você não é colega e você não é conhecido, você é amigo, né? Pula a escadinha e vai todo mundo pro pacotinho do amigo, né? E aí eu também vou explicar sobre o amigo, mas vamos continuar aqui no colega. Quem é o colega? O colega é aquele conhecido que você não sabe só aquele pontinho ali da vida dele que você enxerga, né? Porque lembra que a caixa do supermercado, por exemplo, o único ponto que você enxerga dela é ela sentada no caixa, né? Você não enxerga ela vivenciando a vida dela, você não enxerga ela falando com o marido dela, porque vocês nunca tiveram nenhum tipo de conversa que tivesse levado você para o seu lado lúdico e imaginário para falar, nossa, eu tô imaginando ela na frente do marido dela dizendo tudo isso que ela tá me contando agora. Nunca houve esse tipo de interação entre vocês e por causa disso você não bota ela no pacote dos colegas, e sim dos conhecidos, porque é aquilo ali, aquela imagem chapada, sabe? É como se você estivesse enxergando um quadro, e esse quadro, ele fosse plano, chapado, é aquilo dali, tá?
O colega é como se você entrasse já num plano 2D, sabe? Você começa a ver umas coisas aí com um pouquinho mais de profundidade. E aí você entende exatamente essas histórias através do seu lúdico. Você não conhece o marido dela, mas ela te conta sobre o marido dela e você cria na sua cabeça a imagem do que é estar ali naquela cena que ela está contando para você. Então, uma colega, ela eventualmente ela fala da vida particular dela com você de forma pontual. Ela escolhe o que ela vai dizer para você, né? Ela vai contar para você aquilo que ela acredita que é seguro ser contado e que vai levar vocês ou para o próximo nível da relação, que é a amizade, ou vai manter você ali nesse grau de intimidade, né? Você não vai saber nada além do que ela quer que você saiba. Ou então ela vai pontuar para você que ela está querendo esse crescimento. E aí, como é que ela pontua esse crescimento para você ou essa parada, né? Esse limite? O limite é fácil, você sabe que ela só fala sobre determinados assuntos com você e quando você puxa pela profundidade desse assunto, ela não deixa você entrar, né? Ela educadamente, ela dá uma fechada ali no assunto e você não consegue mais ultrapassar. Isso é colega, né? Colega, eventualmente, vai sair com você para tomar um drink, um café, vai conversar sobre amenidades, sobre uma viagem, sobre um passeio, às vezes sobre política, por exemplo, se esse for o papo de vocês, sobre religião, mas você não sabe nada com clareza e profundidade da vida dessa pessoa, tá? E se começarem a acontecer situações que deveriam ser da área do amigo, e você não está sabendo que você está falando com uma colega, você vai investir muita coisa aqui e aí na hora que você precisar da resposta que um amigo te entrega, você não vai conseguir essa resposta, porque um colega, ele não quer, ele não pode, ou ele não, né, não é para ele entregar para você esse tipo de resposta. Qual é essa resposta? Quando você está dentro de uma relação de colega, o que está acontecendo é um sistema de consideração. A pessoa, ela te considera, ou seja, ela te procura ou quando você a procura, ela te recebe. É um sistema de só procurar um ao outro para falar sobre aquela profundidade ali no máximo daquele assunto, tá? Então, quando você está falando, por exemplo, da sua vida de casada com uma colega da sua ginástica, você não fala tudo que você sente de verdade, porque afinal de contas você encontra com ela terça e quinta na aula de ginástica. E aí, vocês são colegas porque existe uma afinidade ali que ela também tá falando do marido dela com você, mas ela também não conta pra você tudo, né? Fica só ali naquele pano ali máximo que vocês mostram uma pra outra. E ela te considera, porque na hora que você quer falar com ela alguma coisa, né, fazer uma gracinha, ter uma companhia ali para fazer a ginástica, não sei o quê, ela te aceita como parceira dela ali. E você também a considera na hora que vocês precisam. Mas vamos supor que ela se separe e aí ela quer te contar sobre toda a separação dela, né? E ela quer falar e chorar 2, 3 horas ali dentro do banheiro da ginástica com você. Você, se não tiver autoconfiante o suficiente sobre a sua relação com ela, você não vai entender nada, porque afinal de contas ela nunca nem te contou tudo aquilo que agora ela tá contando e jogando em cima de você, né? Aí você não tem estrutura para ouvir tudo que ela tá falando para você. Você acha aquilo tudo grande demais, você não sabe nem o que fazer, você morre de pena dela e você simplesmente não tem como ajudá-la com eficácia, né? Tudo que você falar para ela vai ser mais do mesmo, meio que muita bobagem, só para dizer que falou alguma coisa. De fato, você não vai ajudá-la em quase nada. E por que que isso acontece? Porque vocês não construíram o caminho da amizade, que são os próximos passos. Vocês eram colegas.
Quando você é colega de uma pessoa e acontece alguma coisa mais barra pesada e a pessoa precisa de um amigo, de uma amiga, e você taca em cima dela toda aquela questão que um amigo suportaria, o colega cai fora. Aí as pessoas entendem que aquela pessoa não é empática, que aquela pessoa é malvada, que aquela pessoa enganou ela, que aquela pessoa não sei o quê. A pessoa não enganou, ela não fez nada. Você é que não entendeu, né? Aqui no nosso caso da nossa historinha, né? Foi a sua colega da ginástica que não entendeu que a relação de vocês não era de amizade, e sim de coleguismo, né? E aí você tá sentindo, por exemplo, medo, porque o seu casamento tá indo mais ou menos na mesma rota. E aí você descobre essa rota inteira de uma vez num banheiro de ginástica, com a mulher dizendo pra você tudo que aconteceu com ela. Aí você fala, meu Deus do céu, tá acontecendo a mesma coisa comigo, e o dela tá acabando. E aí você olha pra você e você começa a pensar em você. Você começa a pensar, o meu também vai acabar. Você começa a sentir os seus medos em desespero. E aí você não consegue ter empatia por ela, porque ela não é sua amiga, ela é sua colega. E você tá com a sua autoconfiança baixa, portanto você não consegue separar que essa dor não é sua, é dela. Porque uma pessoa que é autoconfiante, uma esposa bem resolvida, se isso acontece com ela porque a outra pessoa se confundiu no relacionamento, ela não se deixa inundar pela emoção da outra pessoa. Ela vai exercer o que a gente ensina, que é a verdadeira empatia, que não é só se colocar no lugar do outro. E muitas das vezes se colocar no lugar do outro, no final das contas, é só dar um conselho, não é? Tá errado. Dar conselho achando que você está sendo empática, está errado. A verdadeira empatia ela é exercida de outra forma, tá? Mas hoje eu não vou entrar nesse mérito de o que é empatia verdadeira, tá? Mas a esposa bem resolvida, que é uma mulher de autoconfiança blindada, ela vai estar dentro de uma situação dessa e ela vai lembrar essa pessoa que ela é apenas uma colega dela, mas que ela, tudo bem, por humanidade, ela vai estar ali ouvindo o que ela tem a dizer e apoiando ela de alguma forma naquele momento ali, para que ela se reestruture e vá embora para casa dela e chorar na cama dela, porque é lugar quente de se chorar, né? Porque ela não é amiga daquela pessoa, ela é colega, e aí não tem maldade nisso, não tem desumanidade nisso, não existe uma relação de intimidade para que você entre ali falando alguma coisa de tanta profundidade que pode mudar o rumo da vida de uma pessoa se você não é amiga dela, você é colega, percebe? Então, quando a gente está dentro de uma relação de coleguismo, o que existe é a consideração e essas pessoas se procuram para determinados momentos, tá? É isso que você precisa entender, tá bom? Outra coisa que acontece é o seguinte, quando você começa então a sair desse ponto do coleguismo para entrar na relação de intimidade, caminhar para o passo da amizade, né? Você vai subindo a escadinha desse relacionamento social. O que começa a acontecer é que a pessoa começa ela tem a consideração, vocês se procuram e nessa procura começam a acontecer conversas de um pouquinho mais de profundidade. E quando essas conversas acontecem, geralmente tem um pedido de conselho implícito nela, né? Tem uma fala onde você tem dúvidas de como você vai agir, né? Ou o que você gostaria que acontecesse, mas você não sabe fazer. Presta atenção aí como é que você vai criando intimidade com uma pessoa. Geralmente é através do caminho do problema. Dificilmente é pelo caminho apenas da relação de sorrisos, de diversão e tal. Você começa a saber se a pessoa tá do teu lado ou não e ela tá querendo entrar com profundidade quando você conta um segredo. E segredo é o quê? Segredo é algum problema ou alguma coisa que você tá almejando ter, né, fazer e tal, mas que você ainda não tá sabendo direito como vai ser feito, né? Então, você traz essa pessoa para o seu mundo de intimidade quando você mostra para ela que você tem necessidades de reajuste.
que você conta, amiga, eu não gosto dessa palavra amiga, mas tudo bem, peraí, né? Vocês sabem que eu não corto mais vídeo, né? Que o povo não gostou quando eu cortava vídeo, então agora é assim. Então, você fala, olha, fulana, eu tô querendo emagrecer 10 quilos, puxa, eu não faço ideia de como eu vou fazer isso, você me ajuda? É uma fala de algo que você quer conquistar, né? Então, ela vai te ajudar a se reajustar, porque quando vocês estiverem juntas tomando café, que vier aquele raio daquele chocolatinho, daquele biscoitinho amanteigado do lado do café, ela vai falar para você, fulana, lembra que você falou para mim que você quer emagrecer 10 quilos? Come isso não, boba, não vale a pena. E aí ela tá começando a criar um caminho de amizade com você, porque ela se preocupa com você, né? E ela te avisa sobre a sua necessidade de reajustar a sua rota. Isso é o início de uma amizade, porque dentro da amizade existe consideração e preocupação com o outro para que ele reajuste a rota dele para onde ele quer ir. Ou então, se você tá aí na sua dor, que você foi dividir com ela as suas tristezas do que você está vivendo dentro da sua casa, também quando você fala com ela, a pessoa não fala assim, eu me senti até na obrigação de falar alguma coisa para ela. Se ela é sua amiga, ela vai falar para você alguma palavra de apoio, de carinho. Se ela não souber te dar conselho nenhum, ou não quiser te dar conselho nenhum, que ela tem esse direito também, alguma palavra de apoio e carinho ela vai falar para você. E quando ela fala essa palavra de apoio e carinho, ela também está falando para você, ajuste a sua rota, né? Você é uma mulher tão querida, você é uma mulher tão bacana, volta a ser a mulher bacana e querida que você sempre foi. No final das contas, quando ela te elogia, ela tá te mostrando isso, dá valor a isso, ajusta a tua rota, você tá se desvalorizando, né? Então esse é o primeiro degrauzinho de que você tá tendo uma pessoa que é amiga perto de você. O que acontece muito? As pessoas são conhecidas e aí de repente você pega e traz ela para o mundo da amiga e não é. Ela deveria estar no mundo dos colegas, não pula essa etapa, tá? Do relacionamento para você não se frustrar por aí com as pessoas. Depois, dentro dessa amizade, existem ainda graus de profundidade que essa pessoa vai alcançando. É como se ela ganhasse uma medalha, né? Até ela ser a sua best friend, né? Então, ela vai ganhando umas medalhas aí na sua vida. Quando você então recebe essa fala do reajuste, né, da sua rota, o que está acontecendo é que ela está observando a sua vida, ela está entendendo como você funciona, né? E aí, em um determinado momento, você está lá no fundo do poço, tá ruim, a vida tá muito ruim, você precisa de alguém para conversar, para te ajudar, para te apoiar ou para te ouvir. E é ela que começa a, então, entrar nesse grau de profundidade do relacionamento. É ela que vem fazer o que um amigo faz com o outro, de querer bem ao outro. Então, ela sai da consideração da conhecida, ela passa pela preocupação ali, né, aliás, ela sai da consideração do colega, ela sai da consideração do colega, ela vai para a preocupação da amiga ali do grau 1, aí ela passa para a amiga do grau 2, né, que ela tá te querendo bem, né? Não que quando a outra que tá preocupada, ela não te queira bem, ela queira o seu mal, não é isso. Mas é que essa que tá preocupada é a hora que você vai começar a ver se ela só tá fazendo isso porque ela tá te julgando, ela tá, né, tentando dar uma de amiguinha, mas ela não vai ficar ali muito tempo, né? Ela vai embora ou ela só vai entregar aquilo, né? Porque dentro do grau da amizade não significa que todo mundo vai subir os grauzinhos da amizade. Vai ter gente que vai ficar só naquilo mesmo e tá bom. Você também entrega a mesma coisa, tá bom, se preocupar uma com a outra já é fantástico, alguém tá preocupado com você já é maravilhoso, então se preocupe com ela também, né, reajuste as necessidades dela também, e essa vai ser a relação de amizade que você vai ter com essa pessoa. Com outra pessoa que quis fazer algo a mais, né, que tá querendo bem a você, essa pessoa, ela é aquela que quando você tá no fundo do poço, ela te puxa pra cima, entendeu? Ela vira tua mola pra você
dar um impulso e sair. E você é dela. Então, essa pessoa, ela já te considera, porque ela saiu do grupo dos colegas exatamente porque ela te considerou bastante, ela se preocupou, então ela já foi pro grau 1 de amizade, ela tá subindo pro grau 2 aí, porque ela te quer muito bem, né? E aí, ela te ajuda muito. E existem determinados amigos que também vão parar aqui. Por quê? Esses amigos, eles têm questões, às vezes, de uma baixa autoconfiança e eles não conseguem realizar coisas na vida deles. E aí, todo mundo que realiza alguma coisa, ele diz que tá feliz pela pessoa, com aquele sorriso amarelo, mas ele tá, que bom, assim, eu não tô com inveja, porque inveja é você querer que o outro não tenha para que você tenha, né? Outra coisa é você se perguntar e se questionar por que o outro tem e eu nunca consigo ter, né? Aí é uma questão de trabalhar essa pessoa, de dizer, mostrar para ela o outro tem porque o outro fez um caminho que você não fez, por isso que ele consegue ter, né? E aí então o que a gente vai fazer para o seu caminho se reajustar? Então, não existe, geralmente, né, pessoas inteligentes não trazem para perto de si pessoas invejosas para o círculo da amizade, porque elas estão observando todos esses degraus. Então, quando começou na preocupação, você começou a entender que a pessoa que estava preocupada com você, né, lá no grau 1 da amizade, preocupada com você, ela tem inveja de algumas coisas, você já colocou ela em outro pacote de relacionamento. Né? Você não tá trazendo ela para crescer e subir com você no grau da amizade. Você já botou ela em outro pacote de relacionamento. Agora, quando essa pessoa vai subindo com você e ela é uma pessoa que te quer bem, ela já te tirou do fundo do poço várias vezes, ela já te mostrou isso, mas ela tem um probleminha. Como ela tem pouca realização na vida dela, quando ela vê você realizada, ela só consegue dar aquele sorriso amarelo e dizer parabéns, amiga. E quando ela tá assim, ela não tá sofrendo porque você tem, porque ela não tem, você tem. Não é isso, entendeu? Ela tá sofrendo internamente do tipo, mais uma vez alguém está me dando uma chapuletada na minha cara e me mostrando que eu não sou capaz. É disso que ela tá falando com ela, tá? Dificilmente, para uma mulher bem resolvida que sabe subir essas escadinhas aí que eu tô te ensinando agora, ó, viu? Dificilmente ela vai carregar a invejosa de verdade lá pra cima que vai falar assim, cretina, ela tem e eu não tenho, então agora como é que eu faço para tirar isso dela? Porque eu não vou suportar essa mulher vivenciando isso na minha frente, né? Essa criatura, ela não sobe a escadinha, né? Quem sobe a escadinha, muitas das vezes, e porque te provou que merecia, né? Porque você não pode ser ingrata, né? De dizer que essa pessoa nunca te ajudou, que ela nunca quis teu bem. Ela quis teu bem, sim, ela quis teu bem. Só que o problema é que quando você brilha, ela lembra que ela não tem o brilho dela e que ela precisa criar o brilho dela, né? Ela tava lá acomodadinha ali, quietinha com você, todas duas ali no opaco. Né? A vida, uma querendo bem a outra e você opaca e ela opaca. Na hora que você brilhou, ela sente a dor dela não ter conseguido ir brilhar também, tá? É disso que a gente tá falando, tá bom? Ela vai ficar muito feliz se você carregar ela para brilhar junto e ela não vai te atrapalhar em nada, tá? Isso se você confiar nela, né? Se você tem certeza que ela não é a invejosa que deveria ter ficado lá atrás, lá no colega, lá do colega mesmo, né? Tá? Então, essa pessoa que começa a ver você brilhar, né? Ela gosta de você, ela realmente tem um sentimento bom para com você e ela tem dificuldade em ver o seu sucesso porque dói nela ela lembrar que ela não foi capaz de fazer o sucesso dela. Agora, vão existir aquelas que já são esposas bem resolvidas, que já são autoconfiantes e que elas vão ser as suas amigas também assim, né? Que te consideram no coleguismo, subiram para preocupação, subiram para te querer bem, subiram para gostar de você e que elas ficam muito felizes com seu sucesso, porque elas têm o sucesso delas, então elas não têm essa dor de olhar alguém brilhando, né?
elas estão lá realmente inteiras, a outra tá pela metade, mas ela tá lá também. Então, ela tá lá inteira por você e falando, nossa, que legal, parabéns, você conseguiu. E ela tá genuinamente feliz porque aquilo que você conquistou, ela também sabe conquistar e ou então ela não quer conquistar aquilo porque ela sabe muito bem o que ela quer e o que ela não quer. E ela consegue reconhecer qual é o caminho que você fez para chegar até ali, o quanto você suou, o quanto você batalhou, o quanto você estudou, se melhorou, né? Então ela sabe que você merece e ela é uma pessoa que olha e fala, olha, como eu sei tudo que eu passo para conquistar o que eu conquisto, independente se o meu é maior, menor do que o da outra, eu sei dar valor a isso que ela está conquistando. Portanto, ó, parabéns para você, minha amiga querida, que você conseguiu conquistar isso. Ela tem orgulho de você, ela tem alegria por você, tá? E aí, uma coisa que você precisa observar é que essa pessoa que a gente falou, que ela tá lá frustrada com ela mesma e tal, o que você, como uma boa amiga, pode fazer é começar então a ter uma relação empática com ela, né? De entender qual é o processo que ela passa para ajudá-la a subir também. Ela vai ficar muito feliz, porque geralmente o que acontece é que essas pessoas que têm a baixa autoconfiança, elas até chegam até perto das pessoas que brilham. Só que elas começam a acreditar que essa pessoa que brilha, ela vai embora e ela não tem capacidade de acompanhar e ela vai se afastando. E aí você vai entendendo erradamente que ela tá se afastando porque ela é uma invejosa, porque ela é não sei o quê, porque ela não sei o que lá. E às vezes não, é porque ela já não sabe lidar com a dor que ela tá sentindo porque ela não consegue conquistar nada, né? E aí ela acha que ela te ajudou na hora que ela te queria bem, né? Que você estava no fundo do poço. Mas você não teve sensibilidade de olhar para ela e mostrar e ver que ela agora estava no fundo do poço, né? Porque ela estava vendo você brilhar e ela não sabe nem dar o primeiro passo para fazer isso acontecer na vida dela. E ela não vem para você e pede ajuda, não porque ela tem orgulho, sabe, aquele orgulho negativo de não te pedir ajuda, é porque ela não sabe que ela pode te pedir ajuda. Porque ela acha que esse problema dela, quem tem baixa autoconfiança, acha que é um problema que é só dela e que ninguém vai poder ajudar e que ela tem que fazer, que como a autoconfiança está ligado ao seu fazer e a unicamente, exclusivamente você colher o seu resultado, muitas pessoas acabam entendendo que já que eu não sei fazer sozinha, eu preciso de alguém para fazer, quer dizer que eu nunca vou fazer. E aí ela se abandona, tá? Uma das coisas muito importantes é que quando aconteceu essa história dessa pejoratividade com o termo colega, né, muitas pessoas começaram a se confundir e trazer os conhecidos então direto para o grupo dos amigos, né, pularam a etapa do colega. E aí, essas pessoas começam a se decepcionar umas com as outras exatamente porque você já entendeu que o colega também tem um papel, né, que é o de considerar e se procurar. E como falta essa base, você não tem como entender se aquela pessoa ali é páreo para aquilo, né, é pau para toda a obra ou não, porque o amigo ele acaba sendo uma versão aí, né, de pau para toda a obra, né? Não que ele tenha que estar fazendo tudo que você faz, não que ele goste de tudo que você gosta, mas que vocês se respeitam na individualidade de cada um e vocês sabem o que cada um gosta, não gosta, faz, não faz e tal, né? E vocês entram em acordos. Como você pulou do conhecido para o amigo, você sabe pouco sobre essa pessoa e você coloca a expectativa da resposta que um amigo daria para o outro. E aí essa pessoa não te dá essa resposta, né? Ou porque ela não pode, ou porque ela não consegue, porque ela não sabe, ou porque ela não tá afim, porque ela sabe qual é essa rota, ela fala que, porra, a mulher tá querendo que eu seja amiga dela. Cara, eu sou conhecida dela, eu sou colega dela. E você confunde as coisas e aí você acaba dando com a cara na porta, se frustra e acredita que é ruim lidar com as pessoas, né? E você que não entendeu que existia esse subir escadinhas e descer escadinhas no relacionamento social. Aí você se frustra, você fica chateada, você fica aborrecida e o que acontece?
Você leva pro marido. E o marido não entende bulhufas do que você tá falando, aí ele vai fazer o seguinte, ou ele vai te defender e vai dizer que a mulher é uma cretina e vai reforçar pra você que aquela pessoa horrorosa, que deu tudo errado, que não sei o que não sei o que lá, blá, 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 blá. Ou ele não vai entender nada dessa história daí e ele vai te deixar falando sozinha e você vai se sentir cada vez mais sozinha. Os homens, eles têm muito mais facilidade de ter colegas, né, e poucos amigos. Eles sabem entender isso, primeiro porque não existe essa palavra toda hora sendo dito amigo, amigo, amigo. Eu vou explicar sobre essa palavra já, tá? Eu vou deixar ela pro final. Mas eles têm muita gente que roda com eles entre situações de grupo, né? Os homens, eles têm muito bandos, né? Porque tem o futebol, tem o vôlei, tem o basquete, tem o vôlei de praia, tem o pelotão da bicicleta. Como muitos homens, eles são muito ligados aos esportes. E lembrando aqui, eu não tô falando que homem é isso, mulher é aquilo, tá? Eu falo porque aqui no nosso canal a gente fala com pessoas que nasceram entre os anos 70 até os anos mais ou menos 89, 90, tá? Que é um contexto de sociedade onde ainda existia o marca-texto, que a gente chama de marca-texto, né? De meninas são criadas dessa forma, meninos são criados dessa forma. Depois dos anos 90, essa situação de menina assim, menina assado, ela fica fluida, né? Ela fica de outra forma. Mas, como tudo na vida, existem exceções para tudo. Mas a gente está falando de um contexto. Então, essas pessoas, elas regeram a vida delas, estão tentando se melhorar e se transformar, e elas vão crescendo aí nessa rota de melhora e transformação. Mas a base delas foi menina, menino, tá? É por isso que a gente fala dessa forma. Então, dentro da base de pessoas que nasceram entre os anos 70 e os anos 90, menino, menina, né? Menino, naquela época, tinha muito mais atividade esportiva de bando, né? E por isso, eles sabem muito bem que aquele cara ali é o colega do futevôlei, é o colega do pelotão da bicicleta, é o colega da pelada do futebol, é o colega não sei o quê. Ele tem mais limitações e, em geral, como a maioria dos homens também não fala tanto, não entra mais, eles correm menos esse risco da profundidade, tá? Tudo no geral. Tem homem que fala pra caramba, que eu facilmente colocaria no lugar da mulher faladeira ali. Então, quando você tá nesse padrão aí, o homem acaba não entendendo por que você tá criando tanta expectativa sobre essa pessoa, sobre essa mulher, como sua amiga, se ele tá enxergando ela como colega, né? Porque ele sabe a diferença entre conhecido, colega, amigo, mas ele também não sabe te dizer com clareza tudo isso que eu te expliquei dessa escadinha, porque nunca ninguém contou pra ele isso, e ele fala, pô, deixa pra lá, né? O que ela representa pra você? Ele fala umas coisas assim meio jogada, e você fica, pô, né? E o que acontece com essa história, então, da palavra amiga? É muito comum entre mulheres agora, né, ficar falando assim, ai amiga, não faz não sei o que, amiga, oi amiga, tudo bem? Ela não é sua amiga, ela é sua conhecida, ela é sua colega. E aí você começa a chamar a moça da academia de fala amiga, e aí amiga, né? A moça do mercado que você conhece, você nem colega dela é, e aí amiga? Amigo tem essa relação que eu te expliquei da subida da escadinha. E aí a pessoa começa a te procurar e te pedir ajuda e falar com você sobre a vida dela, ou querer compartilhar com você os momentos dela, e você fala, ai, que chata, cara, que mulher é essa? Por que ela faz isso? Você chama ela de amiga. E aí, se ela é uma pessoa carente, né? Se ela é uma pessoa que tá sozinha, uma quase eremita, ela fala, eu tenho uma amiga, e é inconsciente, tá? É um comportamento que é inconsciente, porque tá baseado na carência dela. E aí ela ouve a palavra amiga, até ela sabe, no fundo, ela sabe que não é amiga de verdade, é só uma palavra. Mas ela tá tão carente que vem na frente a questão. E aí ela começa a falar com você e te puxa e você fala, cara, que mulher chata, o que eu tenho a ver com essa história? O que não sei o que? Tem, você chama ela de amiga. Para de chamar a pessoa de amiga. Se a pessoa não é sua amiga, você não chama de amiga. Amiga não é nome.
né? Amiga não é nome. Então chama a pessoa pelo nome, né? Então, não sabe o nome da pessoa, fala, olha, me desculpa, esqueci seu nome. Como é mesmo seu nome? Me perdoa por isso, realmente minha memória é péssima. E pronto, sabe? As pessoas começaram a chamar as outras de amiga do nada. E aí depois não entende por que as pessoas falam mal dela. Porque você criou naquela pessoa a expectativa de que ela era sua amiga, né? E aí ela acha que realmente que ela é sua amiga, né? E você fala, gente, vocês sabem que eu não moro no Brasil e quando eu cheguei aqui, né, existe uma comunidade de brasileiros. E aí nessa comunidade muita gente tinha mania de chamar as pessoas de amigo, né? E é uma coisa que eu sempre combato, porque eu estudei, eu sei que isso não pode acontecer, porque você cria expectativas no outro. Então você imagina numa comunidade de brasileiros que está morando fora do seu país, todo mundo longe do outro, você falar para uma pessoa que você acabou de conhecer, amiga! A pessoa, ai, eu tenho uma amiga, né? Porque ela tá sozinha, num lugar estranho, que ela não conhece nada, né? Então, o que acontecia muito eram essas confusões, das pessoas ficarem falando amiga, 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 e no final das contas, na hora do pega pra capar, porque quem mora fora sabe que tem uns pega pra capar, né? Porque às vezes, por falta de conhecimento, por você não saber como é o lugar, você vai e cai numas armadilhas, cai numas coisas que você não conhece, simplesmente não conhece, porque não é o seu país, né? No Brasil eu saberia resolver, aqui às vezes você não sabe resolver. E aí você quer correr e pedir ajuda pra pessoa e a pessoa fica, cara, não sei por que ela tá me procurando, não sei o quê. Esqueceu que chamou ela de amiga e a pessoa tava solitária, tava lá, né, longe da vida dela, carente, né? E aí não sabe por que depois acontece isso. Aí a pessoa que se negou ou que, né, se afastou dizendo, nossa, mas eu não tenho nada a ver com essa história, a pessoa fica me procurando, a pessoa vai lá e começa a falar mal dela, né? Dizendo, ela me abandonou na hora que eu mais precisava, não sei o que, não sei o que lá. E aí, essa pessoa não tem clareza que, na verdade, ela estava agindo de acordo com a palavra amiga que foi falada para ela. E essa daqui que abandonou a outra, abandonou porque ela estava falando com uma colega, uma pessoa que ela conheceu no país que ela está morando, era uma colega. Só que ela esquece que ela tratou ela de amiga. Ela falou pra ela que ela era amiga, né? E aí começa a tal da fofoca, uma falando mal da outra, que é muito comum acontecer isso, né? Então, presta atenção aí, porque é assim, né, que eu fui te mostrar na expatriação como é que acontece o negócio, para você entender com mais facilidade, porque às vezes você falando do Brasil, de onde você nasceu, do lugar onde você nasceu, fica muito difícil você fazer essa separação, porque as pessoas cresceram junto com você. Mas não importa, você pode ter colegas que cresceram na mesma rua que você, no mesmo bairro que você, e elas nunca passaram nem pro patamar 1 da amizade. E tá tudo bem, desde que você mantenha elas no patamar do coleguismo. E tem gente que vai ficar com você no patamar 1 da amizade para sempre. E tá tudo bem, desde que você saiba que você não precisa e não pode cobrar o patamar 2. Vai ter gente que só vai conseguir ficar no patamar 2, né? Então, tá tudo bem, que bom que ela tá ali com você. Vai ter gente que vai conseguir ficar só no patamar 3, que é gostar de você e ela não conseguir lidar com o seu sucesso e ela se recolher um pouquinho. E aí vai da sua sensibilidade você entender que ela precisa de apoio, de ajuda para ela também brilhar. E aí você carrega ela por causa da gratidão, né? Eu ia falar a palavra em gratidão, mas aí vai parecer ingratidão, né? Então, com gratidão. Então você trata ela com gratidão e vai puxando ela para perto do seu sucesso. Ou vai ter aquela que vai estar super preparada, porque é a esposa bem resolvida, e aí ela tá lá, aquela mulher autoconfiante que vai estar feliz junto com você e por você, e aí tá lá no topzera lá das amigas, né? E pronto, se você então tá querendo entender melhor sobre toda essa estrutura, né, para você ser autoconfiante, para você melhorar aí a forma que você funciona e tal, tem a nossa jornada gratuita da Esposa Bem Resolvida que está aberta a inscrição.
vai lá no link, se inscreve, porque vai ser uma jornada muito bacana, com aulas que realmente vão ajudar muito aí você a entender melhor como você vai estruturar a sua autoconfiança e dominar a sua pessoa, né? Para você ser aquela mulher realmente que decide, que vai em frente, que faz as coisas acontecerem, tá? E que melhora e reestrutura o seu casamento, porque aqui a gente quer casamentos equilibrados e felizes, tá bom? Então, bora aí, se inscreve na jornada e aproveita que vai ser super bacana. Tem aulas incríveis preparadas para você, tá bom? Ó, grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.